Vamos Vamos lá, começar. ó. São 7h05, então, né, vamos prestigiar quem chegou na hora, né, Inês? Começar Exatamente. esse papo. E eu estava aqui até brincando, né, que é um papo que praticamente não diz respeito a ninguém, né? Família, convivência. E olha, sinceramente, eu já vou começar te provocando um pouco, né? Foi a Uhum. pandemia que tornou tudo mais difícil, né? Era tudo tão harmônico nas famílias, todo mundo se dando Pois bem. é, A pandemia que veio complicar tudo. Não foi isso, não? exatamente, né? Incrível. Eu quero, então, começar dando boa noite a todos, honrando todas as famílias que estão passando por qualquer dificuldade, de qualquer tipo, nesse momento, porque a vida já era complicada, né? Mas a pandemia apimentou bem a situação, né? Então a gente tem as pessoas que se foram, a gente tem as pessoas que não conseguiram nem se despedir das pessoas que se foram. A gente teve gente que perdeu o emprego, a gente teve gente que perdeu renda, a gente teve gente que teve que voltar a morar junto, né? A gente teve gente que se separou, a gente teve diversas situações, inúmeras, acho assim, impossível da gente dizer tudo que aconteceu e está acontecendo, né? Então esse trabalho ele é fruto muito de uma demanda que surgiu com a pandemia, as pessoas começaram a pedir mais ajuda e no meu caso, da Renata e da Cacá, nós estamos trabalhando juntos porque as três começaram a sentir essa demanda e a gente começou a trocar. Então, a gente também só tem condição de fazer esse trabalho porque a gente também honra as nossas famílias, né? Principalmente, no nosso caso, as mulheres que vieram antes. Então, eu estou aqui com esse brinquedinho singelo, muita gente conhece, né? E ele fala um pouco da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. E eu, né? Chegando daqui. Então, não dá para a gente falar sobre família sem honrar. Eu queria botar aqui num lugar que ficassem junto comigo. Vamos ver se dá. Gente, o mundo agora é uma grande gambiarra. Então, olha, vocês não têm ideia de como é que tá essa para. Você sabe que a Ah, gente divide a tela, né? E aí não aparece a parte de baixo, Inês. É uma não pena. está aparecendo? Não está Ah, eu aparecendo. tem um degrauzinho aqui que para mim aparece. Ah, então tá bom. Bom, então todo mundo conhece as matriarcas. Ai, opa. E aí também não posso deixar de lembrar, né, da parte brasileira que Ah, compõe que a nossa fantástico. vida, né? E lembrar que quando a gente fala de família, ó, o pessoal, beato a beça, quando a gente fala de família, a gente fala de um bebê que chegou em algum lugar, né? E como é que o bebê humano chega? Ele não chega pronto, andando sozinho, que nem o bebê girafa, que nem o bebê pintinho, que nem o bebê cavalo, né? Ele precisa ser amparado. Se não tiver alguém que pegue o bebê, ele morre, né? Então, o bebê humano, a condição da família humana, ela se diferencia de todas as outras espécies do planeta. Mas isso não faz do ser humano o dono do planeta, né? Botando todo mundo para trabalhar para ele. Não é assim que a coisa funciona e estamos vendo. Nem os vírus estão aguentando esse ser humano, né? Então a gente está vendo aí um movimento da natureza o tempo inteiro coexistindo. Nós somos natureza. E nós coexistimos com uma diversidade de natureza enorme, com uma diversidade de famílias, de vários tipos, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Aconteceu alguma coisa na nossa caminhada que a gente esqueceu disso. Então, ficou assim uma coisa... Mas
como é que eu vou conviver com a minha família? Né? E a gente convive com o planeta. Né? A gente convive com vários seres dentro da gente, tanto mentais, emocionais, né? Como seres vivos mesmo, né? Tanto que a gente tem mais vírus e bactérias do que qualquer outra coisa dentro do nosso corpo. Né? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para falar porque o começo, vamos dizer assim, o que norteia essa proposta de trabalho? É um tripé, é o tripé da pedagogia da cooperação. É a coexistência, a convivência e a comunidade. Né? Então, quando a gente tem o bebezinho e começa a conviver com aquele ser que a gente não conhece, não sabe quem é, não sabe como é, que história ele veio realizar aqui, só sabe que você, o pai e a mãe vão ser os professores dele. Depois a escola, depois os amigos, depois as religiões, aí vai chegando gente para ajudar a ensinar essa pessoa como é que convive aqui, como é que a gente faz coisas junto aqui, porque a gente não faz nada sozinho aqui. Né? Então, a convivência, ela vai gerar uma unidade, uma família, que vai dialogar com outras unidades, né? E a gente, então, vai falar de comunidades. Isso falado assim, né? É gostoso, é suave. Para isso vivido, né? Isso vivido é tão difícil, né? Então, a proposta desse trabalho é a gente recuperar um pouco do que for possível para cada família. Inês, eu acho que vale a pena você falar que trabalho é esse que você está citando. Beleza. Então, a gente está se propondo a fazer uma série de encontros, um ciclo de encontros para trabalhar com a convivência familiar, especialmente transformar conflitos, que foi o que a gente começou a receber de demanda, né? E muitos conflitos realmente difíceis, porque se a gente for ver como é que vários povos vivem e convivem, porque o ser humano não vive sozinho, né? Ele convive. Então, a gente, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar várias tribos indígenas. E no Rio de Janeiro, inclusive, isso é fácil, é possível, a gente tem a aldeia Maracanã, a gente encontra várias tribos ali. E, por exemplo, os Cariri Xocó, eles conversaram com a gente, dizendo que quando dava um problema com uma criança, com um adolescente, com uma família, eles fazem uma roda em torno da fogueira. Conforme o problema faz todo mundo junto, conforme o problema faz só com os homens, faz só com as mulheres, eles avaliam. E aí os mais velhos começam a conversar sobre situações parecidas que eles já viveram. E as consequências daquilo, o que aconteceu e como é que eles lidaram. Então, eles diziam assim para a gente vai dando exemplos para todo mundo poder ir pensando e avaliando no que faz. Então, não tem castigo, não tem bronca, não tem cadeia, não tem presídio, não tem manicômio, tem roda de conversa. Né? Os Cariri Xocós, o outro grupo que a gente conversou, os Kayapó. Os Kayapó, eles têm... eu amei os Kayapó, gente, porque os Kayapó são, para mim, um nível mais evoluído de civilização. Os Kayapós chegam numa determinada época, na adolescência, que eles fazem uma festa para os adolescentes. E os adolescentes tomam um chazinho, e esse chazinho é um contraceptivo. Então, essa festa pode acontecer o que for, que ninguém vai engravidar. Então, não vai trazer problema nenhum para a família de ninguém, nem para o conjunto da aldeia. Porque isso tudo é pensado coletivamente. Aí depois, passa um tempo, eles fazem uma outra festa. E nessa outra festa, a brincadeira já começa a ficar mais séria,
E aí os adolescentes, os jovens, escolhem um par. Gente, só que nessa aldeia, não é escolhe uma pessoa, compra um apartamento e vai morar junto. Não! As famílias vão morar juntas na mesma palhoça. E aí é uma convivência dos dois núcleos. E aí, se não der certo? Não tem problema. Simplesmente desfaz aquele enlace e eles têm direito a um outro momento. Aí esse outro momento já é mais definitivo, porque tem que organizar o coletivo. Só que entre a primeira festa do adolescente e a segunda, muitas rodas de conversa sobre a convivência. Eles participam, eles pensam, eles avaliam, eles vão participando de tudo que está acontecendo. Do primeiro enlace para o seguinte, muitas conversas, como é que foi, como é que não foi, por que foi, por que não foi. Então é diferente da gente, que a gente não, assim, né, a gente tem, ou a gente não fala do que a gente sente, não compartilha as questões que a gente está vivendo, a gente parece que tem uma sensação de erro. Falar no que sente causa vergonha, né? Nessa lógica patriarcal, o homem não pode falar o que sente, a mulher, se falar o que sente demais, ela é marginalizada, o homem é marginalizado, o adolescente, conforme a família. Eu trabalho muito com territórios populares e favela, né? A gente tem muito adolescente que fala pra gente assim, se eu falar sobre isso na minha casa, eu vou apanhar. Então, você pode chamar minha mãe para falar, mas eu não posso falar. Então, todos esses dramas da convivência, da sexualidade, as coisas que falam do nosso ser, ficaram complicadas, viraram um tabu. Tabus. E aí a gente não fala, né? É aquele tripé da vergonha, da mentira e do medo. Então, romper com isso é um pouco do trabalho que a gente vai fazer, né, nesses encontros. E a metodologia que a gente vai trabalhar é a metodologia que a gente trabalha. A gente usa a arte-educação e a pedagogia da cooperação. Então, a gente sensibiliza, a gente experimenta algumas práticas que nos movem, nos deslocam um pouco daquele lugar. A gente, convite é esse, né, gente? O convite é para pessoas que querem se movimentar um pouco. Vamos experimentar alguma coisa diferente? Nada invasivo, nada difícil, nada que as pessoas se exponham, né? São exercícios e jogos e brincadeiras que a gente faz na vida da gente, né? Só que a gente vai convidar a se olhar. Cada um vai olhar um pouquinho para dentro de si. O que aconteceu comigo quando eu brinquei disso? Depois a gente convida a olhar o que aconteceu com aquela pessoa da minha família, porque nesses encontros a gente pode estar com alguém da família. Se a família quiser, pode entrar uma, duas pessoas e participar juntos. Não é para uma pessoa só. Depois essa pessoa ficar com aquele peso de como é que eu vou viver aquilo lá com o grupo. Porque tem gente, né, Renato, que transborda, né? Ela diz, gente, aconteceu uma coisa maravilhosa, aprendi isso, vamos fazer aquilo. E tem gente que não sente essa possibilidade. Tudo bem. Então, a gente está convidando a família para participar. Então, 2 ou 3 da família se inscrevem, vão experimentar aquilo ali juntos, e aí eles se fortalecem um pouquinho, eles vão aprender a se ver, sentir, poder expressar de alguma maneira o que sentiu, o outro aprender a escutar, e aí juntos, a partir dessa troca, dessa conversa, a gente planejar alguma coisa diferente, para testar, digamos assim, até para brincar. Vamos tentar, vamos fazer uma brincadeira diferente aqui hoje? Hoje a gente vai, sei lá, faltou luz, choveu muito, vamos fazer um teatro de sombras. Vamos fazer uma... A gente vai trazer elementos, assim, coisas muito simples que podem ajudar a construir um pouco mais de diálogo. A gente entende que haja o que houver, faça o que for,
qualquer trabalho humano precisa trazer essa autorreflexão e algum nível de capacidade de expressão e de escuta do que a gente sente. Porque tudo que é do humano é relacional. A paz está nas relações, a violência está nas relações, a dignidade está nas relações. Tudo vai depender de como é que a gente reage ao que a gente está vivendo. Internamente, na nossa cabeça, e com o outro, né? Isso é tão sério, né? Que eu tava... Hoje minha mãe se vacinou. Então, uma emoção e tal, né? Como é que pode, né, ver uma pessoa se vacinar, trazer essa alegria toda na vida da gente, uma vacina, né? E aí a gente estava ouvindo um senhor falando, e eu prestei atenção num pedacinho da fala dele, e aí ele falou, eu não sei se vocês lembram de uma propaganda do Gelol, que o slogan da propaganda, né, era um menino jogando bola, e aí o menino caía, se machucava, e o pai saía da torcida, invadia o campo, tirava o gelol do bolso, fazia uma massagem no menino, o menino se recuperava, voltava para o jogo e fazia gol. Né? E aí o slogan era, não basta ser pai, tem que participar. Né? E as pessoas choravam vendo aquela propaganda. E esse homem estava lembrando dessa propaganda hoje no posto de saúde, olha isso. Então, tu vê uma propaganda, uma coisa pensada para vender uma pomada. Mas olha o que eles fizeram, né? Eles criaram uma lembrança de uma situação que para muitas pessoas pode ser muito boa. Pô, meu pai me ajudou nisso e tal, tarará. Para outros pode ser, puxa vida, eu não tive pai. Puxa vida, meu pai nunca fez isso. Então, ao ver uma propaganda, a gente acorda uma série de diálogos, de memórias, a gente com a gente mesmo. Não precisa ninguém falar nada. Né? E se alguém chega na hora que você está emocionado com alguma coisa, se for uma coisa boa, você, né, cria um ambiente incrível com aquela pessoa. Mas se for uma coisa ruim, a pessoa chega naquela hora, leva uma bronca, você já olha para ela de nariz torcido, ela já acha que é com ela, aí não pergunta, aí aquilo vai crescendo, e embaixo do tapete, aí uma hora alguém pisa e dá uma briga grande, né? Inês, deixa eu pegar carona aqui, porque você já falou muita coisa, e é bom a gente fixar alguns conceitos para a gente guardar e você ver se eu estou entendendo bem o que você está falando. O que eu estou entendendo é, primeiro, que a gente precisa resgatar algumas coisas que são quase atávicas da humanidade, né? Do nosso processo como espécie humana. As rodas de conversa, né? Tudo é relacional. Se tudo é relacional, a gente precisa trazer essas coisas à tona, né? E trazer à tona de uma forma... Né? E a roda ela já sinaliza que você não vai estabelecer ali hierarquias, né? Nas relações. Né? Todos têm relevância, todos têm direito a expressar seus sentimentos, suas ideias. E melhor ainda, né? Você traz também um aspecto da ludicidade. Né? Todos nós temos uma criança dentro da gente. Pena que alguns esqueceram disso. Né? Deixou essa criança adormecida. E talvez é a forma mais saudável, né? E talvez a maior facilidade de conectar pessoas é falar de coisas muito sérias, né? Até mesmo de conflitos, brincando. Né? É isso? É por aí? Exatamente. Então, tá cheio de gente escrevendo coisas incríveis, mas eu não consigo ler. Então, Tá. você também dá uma olhadinha aí para a gente ir dialogando com o pessoal. A Ana Helena botou uma citação do Jung Do linda, mas Jung, a gente ver já teve tudo. também aí o reforço das coisas que você falou, eu estou quase colando deles, né? A importância das rodas de conversa, das brincadeiras e das relações, né? Quer dizer, na Então, verdade, no final das contas, tudo está na relação, né? Aprender está na relação, viver está na relação, senão
conviver, né? No caso da espécie humana, é conviver. Não existe, na verdade, não existe, para mim, tá, gente? Para mim, uma Kombi de pessoas, a gente não é, a gente é, né? A gente vive interligado, a gente é interdependente. Então, para a gente estar aqui agora, quanta gente teve que inventar coisas, né, Renato? Teve que inventar internet, teve que inventar celular, teve que inventar Instagram. Instagram até parece que é brasileiro, inclusive, né? Então, a gente, se dependesse de mim, não ia ter nada disso. Ó, aqui, ó, da mulherada toda lá, talvez eu seja a que menos sabe fazer coisas, porque eu já nasci num mundo industrializado, né? Então eu já peguei muita coisa pronta. Elas sabiam fazer tudo. A minha avó sabia fazer tudo, as duas, né? O pedreiro ia lá, fazia as coisas, ela achava que estava errada, ela quebrava tudo. Quando ele voltava, olha, estava errado, desmanchei, você faz de novo, tem que ser assim, assim, assim. Eu sei fazer isso. Então, de quanta coisa a gente precisa acordar, né? A gente não tem uma criança interior, né? A gente tem várias. A gente tem aquela criança que está saudável, que está bem, que é essa conexão da gente, né? Com a curiosidade, com a alegria, com a descoberta, principalmente a criança feminina, a criança que tem útero, porque né, o órgão da criação, é o órgão da criatividade, a gente precisa lembrar disso. As mulheres esquecem que elas têm útero. As mulheres esquecem do poder que elas têm, porque nessa lógica que a gente veio caminhando, patriarcal, a mulher foi ficando muito objetificada, né? Então ela perdeu noção dela mesma. A gente está podendo recuperar isso agora, há pouco tempo, né? Uns 100 anos. Então, a gente tem várias crianças dentro da gente, e a gente tem crianças muito feridas. E essa criança ferida é a criança que a gente vai olhar mais nos nossos encontros, porque é ela que aparece na hora do conflito. Então é ela que aparece sofrendo, e aí se vitimiza, e aí aquele adulto reage de um jeito infantil. É ela que aparece querendo reagir àquela humilhação que ela passou, àquela violência que ela passou, dizendo, não vou viver mais isso, e aí ela explode em raiva, né? Então, a gente vai tentar olhar para todos esses personagens que tem dentro da gente, com amor, com carinho, com solidariedade, porque todos eles são importantes para a gente ser quem a gente é. E é interessante, assim, só para concluir, uns precisam de um pouquinho mais de carinho, de cuidado, para curar, porque não, naquela hora não teve ninguém que viu que ele estava ferido, que ele estava machucado. Então agora a gente adulto, a gente vai mergulhar na nossa consciência, vai encontrar essa dorzinha e vai ver que é possível, né? Nos encontros a pessoa não vai conseguir curar tudo, mas ela vai perceber que ela pode cuidar disso e que tem uma rede de apoio muito importante para a gente experimentar esse cuidado. Se a gente não cuida da gente, a gente não tem condição de cuidar do outro. Então a pandemia trouxe muito claramente isso, como que está todo mundo descuidado e como que a gente precisa criar um ambiente de acolhimento para isso e encaminhamento para várias situações, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente é uma rede de relações, a gente é uma trama, a gente é um tear, né? Vários fios que fazem uma rede de apoio e que tem fios importantes. A rede cruzada é um fio importante, né? A rede dos psicólogos que está atendendo gratuitamente é outro fio importante que nos dá sustentação para cair na rede, né? Pode cair, tem uma rede de apoio. E essa coragem de cair, essa coragem de pedir ajuda, essa coragem de errar, essa coragem de ir com medo mesmo, né? Porque assim, tem que ter coragem. Eu não tenho coragem, não tem problema, vai com medo. Mas vai, solta e confia que tem uma rede de proteção para a gente
viver esse humano plenamente e mudar essa história de sofrimento que a gente já estava vivendo antes da pandemia. Exatamente. Não, era exatamente aonde eu ia destacar, né? A pandemia ela só amplifica uma situação de distanciamento entre as pessoas. E aí eu acho que você traz um conceito, né? Porque a primeiro passo é a gente reconhecer, né, que muito do que a gente encontra, né, na convivência familiar ou na falta de convivência familiar é doloroso, é sofrível, não é saudável, né, num ponto de vista mais amplo. E ao ter esse reconhecimento, buscar apoio. E muitos de nós, justamente por não termos o exercício, né, de olhar em volta e identificar, não é que não exista, é identificar a rede de acolhimento, eu acho que é muito importante se destacar isso, né? A rede sempre está aí, porque é inerente ao humano. Mas você traz de uma maneira muito forte, eu queria que você repetisse, né, aqueles 3 conceitos que particularmente a civilização ocidental aprendeu, né? A vergonha, o medo Medo e a mentira. E a a mentira. mentira, A né? pessoa está sofrendo, mas ela diz que não está sofrendo. Não, está tudo bem. Por dentro está morrendo de raiva da pessoa. Né? Primeira coisa que a pessoa fizer, ela vai explodir em raiva em cima daquela pessoa. Primeira conversa que ela tiver com alguém sobre aquela pessoa, ela vai detonar aquela pessoa. Os adolescentes falam isso o tempo todo. Meu pai e minha mãe só me detonam, meu pai e minha mãe só me detonam, eu não aguento mais, tudo que eu faço está errado. Então, a gente esquece que a gente viveu quando a gente era criança, existe um fenômeno mesmo, a gente tem um apagamentozinho da memória da primeira infância. Depois a gente passa pela adolescência e acontece tanta coisa em tão pouco tempo na vida do adolescente. E depois a vida do adulto é tão exigente, tem que trabalhar, tem que sustentar, que a gente não dá conta de lembrar de tudo, o que é muito bom. Imagina se a gente lembrasse de tudo. Que problema que seria. Então, assim, o esquecimento, ele é muito útil. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas o adolescente, ele traz isso muito claramente, né? A gente olha, conversa, aí vai falar com o pai e a mãe. E como é que foi a adolescência de vocês? Ah, normalmente é isso, né? Graças a Deus que esse menino não é a metade do que eu vou. Então eles começam a lembrar, a ver como é que foi com o seu pai. Ih, eu não conversava isso. Então, normalmente, a gente observa que canta ser melhor que a anterior. Mas a gente está num mundo muito embrutecido ainda, né? Então, essas exigências, essa confusão do ter ser mais importante do que o ser na nossa sociedade, cria, assim, né, coisas que só a espécie humana vive, né? De abrir a geladeira cheia, olhar para a cara, não tem nada para comer nessa casa, né? E o pior, né? As casas que de fato se abre a geladeira e não tem nada para comer naquela casa. Então, e a gente está vivendo isso, né? E aí eu abro um parêntese para lembrar a todos que tem várias campanhas de solidariedade. Inclusive a Rede Cruzada. Rede Cruzada, Redes da Maré, as comunidades se uniram, fizeram várias campanhas, a Igreja Católica está fazendo campanha, agora os postos de vacinação, né, você pode ir levar 1 quilo de alimento que ele vai ser recolhido, porque as pessoas, uma grande parte das pessoas que em algum momento da história recente foram chamadas de invisíveis, eu não sei para quem, elas estão sem alimento. Né? Então, a gente realmente precisa olhar para isso e chamar o adolescente para olhar isso. Chamar o adolescente para ajudar a cuidar disso junto com você. Só isso já diminui assim, 50% dos problemas da adolescência como do consumo. Na hora que o adolescente se engaja em alguma participação social, ele para pensar.
Ele começa a avaliar o que ele está sentindo com o que ele está vendo, e ele dá um salto humanitário enorme, né? Então, agora, a gente adulto tem que ter coragem de olhar para isso, para poder convidar ele também. E tem os adolescentes que estão ativistas de todas as causas, né, e que vão chamar o adulto. Mãe, eu quero 1 quilo de alimento para levar lá. Porque ele está sabendo o que está acontecendo, ele está participando e ele está atualizando a família, né? Então, eu queria dizer 2 coisas importantes, assim. Uma, que a Margaret Mead, né, uma das primeiras mulheres antropólogas do mundo, né, ela tem um estudo incrível e ela perguntam para ela assim, quando começa a civilização? E aí ela fala, olha, a civilização começa quando foi encontrado o primeiro fêmur que foi quebrado e cicatrizado, né? Por quê? Porque isso indica que aquele ser humano teve apoio para ficar paradinho, para cicatrizar aquele osso. Isso mostra que ele não estava sozinho, ele estava convivendo numa comunidade, coexistindo com diversos perigos, com diversas forças e sobreviveu. Então, quando a gente tem a dimensão do cuidado no coletivo, a gente começa alguma civilização, né? E aí a gente pode pensar muito, também você me pediu para repetir essa coisa do medo, da vergonha e da mentira, né? Quantas pessoas fazem coisas que elas julgam que o outro vai interpretar ou julgar como errado, e por vergonha ele não conta, e aquilo vai virando um problemão, porque vai passando o tempo e aquilo só aumenta. Eu não estou brincando, eu estou falando de criança que se machuca, que machuca joelho, fica de meses e meses, quando aquilo está numa inflamação, a criança está com fé, é que a família vai saber que ele caiu um dia jogando futebol, que a mãe tinha dito para ele não ir jogar, e ele ficou com medo da briga, do castigo, de apanhar, e não falou. Então, a gente tem um modo de lidar com os conflitos e combinar as regras que não está ajudando. A gente está precisando atualizar isso, né? E a gente já está cheio de ferramentas no mundo para fazer isso. Então, no nosso trabalho, a gente vai ter... O primeiro encontro é para falar sobre o amor em família, né? Como é que é amar nessa convivência que tem estranhos, que ao mesmo tempo a mãe que fica grávida, que tem o bebê, ela tem um encontro tão profundo com aquela vida que ela entende aquele bebê, ela entende o choro do bebê, ela entende o olhar do bebê. O bebê não fala e ela saca o que o bebê está precisando, né? Então tem várias pesquisas sobre isso, né? Pergunta para a enfermeira, para a avó, para o pai, para o tio, pergunta para a mãe. 90% das vezes a mãe que acompanhou, que desejou aquele filho, tá, ela identifica o que está acontecendo ali, né? Isso é dado como um exemplo de encontro na vida, né? Quando a gente, só de olhar para outra pessoa, a gente entende alguma coisa. A gente se entende, a gente se organiza, se reorganiza. Mas não é pelo medo, porque tinha isso, né? Só meu pai olhava, a gente já sabia, né? Era um encontro capenga, né? Porque ele só sabia reconhecer quando ele ia ser criticado e quando o outro ia usar força sobre ele. Outras informações não eram reconhecidas nesse encontro. Então, esse encontro não estava pleno, né? Então, a ideia, hoje em dia, da gente trabalhar com a atualização dos conflitos é promover meios para conectar as pessoas e elas se entenderem mais profundamente e melhor, né? Elis, Oi, desculpa, pode falar. é só para dar um contexto, assim, que até veio de uma pergunta, né, que a gente recebeu.
o desafio disso que você está falando. Vou fazer agora um transporte para uma situação muito desfavorável. Eu vivo, né, num ambiente de muita vulnerabilidade, num espaço muito pequeno, num arranjo familiar com muitas pessoas, muito atrito, não tenho espaço nem físico nem mental para lidar com algumas coisas. Como é que é isso tudo dentro de um ambiente como esse, que é muito comum, né? Para a maioria das famílias? Então, a maioria das famílias muito pobres, né? Ou Exato. classe média muito pobre que está naqueles apartamentos muito pequenininhos. Então, a pandemia revelou uma porção de coisas, né? Uma das coisas que ela revelou é que a gente não tinha uma casa para morar. Muitas famílias tinham casas para dormir, né? E aí precisaram usar aquela casa para morar. Então, Uau. todo um rearranjo, porque a função daquele lugar era outra. Na verdade, as pessoas, era tanta gente ali que e normalmente eu trabalho muito com esse tipo de população, eles se organizam de um jeito que eles ficam mais fora de casa do que dentro de casa, porque é muita gente, é muito difícil, a convivência é muito difícil. Então, nos territórios populares e favelas, as pessoas ficam muito pela rua. A rua a festa de aniversário é na rua, as coisas acontecem na rua, tem a cadeira na porta da casa, fica todo mundo conversando na rua. É quase impossível ficar dentro de casa. A casa é muito quente, a casa não tem condições. Então, tanto é que agora na pandemia são os lugares que não têm condição de fazer isolamento social. Então, tem alguns projetos de isolamento seguro. Na Redes a gente tem um serviço, né, o Conexão Saúde, que oferece condições para essas pessoas ficarem em casa. Então, manda comida, vai lá, conversa com a família para ver o que é possível fazer para aquela pessoa, por exemplo, fazer o isolamento social, né? Agora, na classe média, nos kitnets, nos apartamentos pequenos, né? Os infraestruturados, gente, né? O que é essa lógica da classe média de comprar sua casa própria, graças a Deus, mas é um apartamento de 40 metros quadrados, né? Com 2 ou 3 quartos. E aí, play, piscina, churrasqueira, parquinho, né? Área de lazer disso, daquilo. Por quê? Porque a ideia é ninguém ficar dentro do apartamento. Ou pelo menos ficar a menor quantidade de gente possível dentro daquela unidade, né? Então, não são casas para morar. São casas para trabalhar, né? E dormir lá. É uma lógica da Revolução Industrial, uma lógica desse modo de produção que a gente está vivendo e que a gente está tendo que reavaliar, né? Então, para esses casos, Renato, a gente vai realmente precisar. A gente vai trabalhar no Zoom, né? Então a gente vai fazer salinhas e aí talvez uma ou outra situação a gente tenha que fazer um trabalho individualizado para conversar mais, talvez marcar realmente uma conversa individualizada com aquela família, porque a gente vai ter que pensar junto com eles. O que é possível? Como é que a gente pode planejar horário? Como é que pode... realmente vai ter que se pensar. E isso sem falar quando tem uma pessoa com deficiência nessa família, ou um idoso que está dependente, que está ficando senil, ou que já está senil, que é uma outra demanda exaustiva muito grande para a família entender aquela pessoa naquele momento e tal, né? Então, algumas situações a gente vai precisar uma conversa diferenciada, né? A ideia dos encontros é para uma situação mais genérica e todas as particularidades a gente vai trabalhar no individual. A pessoa, quando se inscreve, tem um formulário do Google e ela coloca lá algumas informações para a gente já poder ter essa dimensão do que a gente vai precisar trabalhar em separado para apoiar essas famílias. E lembrar da rede de apoio, né? Exato. Não, Lembrar. o que eu estou percebendo assim, é que eu imagino, Inês, que mesmo aqui na nossa audiência, tem uma série de pessoas
que estão se, vamos dizer, surpreendendo com a possibilidade, né, de criar espaços de reconciliação dentro da família, né? E aí o que você está trazendo, né, lógico que são pequenas pílulas, de que isso é possível, né? É um caminho com volta, né, em que a gente pode aprender, inclusive porque está no nosso DNA, né, de humanos, de que se a gente compartilha, se a gente cria o espaço da escuta, da conversa, né, e começa a, vamos dizer, no mínimo, né, estremecer essa tríade que para mim foi assim, quase que um flash, né? Vergonha, mentira e medo, né? Que a gente constrói, se é que a gente constrói, né, lugares para, eu amei, né, para dormir um de costas para os outros, né, não é nem de conchinha, né, e de repente ver que aquilo ali pode ser realmente o ethos, né, pode ser a casa, né, pode ser aquele espaço de compartilhamento, de afeto. Eu, infelizmente, não vou poder ler tudo que estava aqui, né? Mas eu acho que tem umas palavras-chave que algumas pessoas trouxeram, né? Compaixão, né? Conexão, afeto. Essas coisas são possíveis, né? Só que a gente se protege tanto de viver que não se dá ao privilégio de dividir, compartilhar, trocar. E aí o que vocês estão fazendo, né, a proposta de trabalho de vocês é justamente quase que dar uma amostra do potencial que é conversar, compartilhar os medos, as vergonhas e até mesmo, imagino eu, né, celebrar que com certeza a gente deve ter coisas muito boas como famílias, mas a gente até esquece, né? De reconhecer que tem coisas muito boas, né? Exatamente, Renato. É impressionante, né? Como é que a gente foi construindo um modo de vida que criou essa situação. Então, é como se... Como é que quem pariu Mateus que embale, né? É como se aquele casal tivesse que ficar solitário, tendo que dar conta de tudo. Enquanto que em outros continentes, como o continente africano, a regra é outra. Precisa uma tribo inteira para educar uma criança. Então, tem vários modos de lidar com isso. E a gente vai importando uma lógica de um modo só, né? Que mecanizou, que transformou o ser humano numa máquina, né? Então, você não tem uma casa, você tem um dormitório, aí você está percebendo isso agora. Aí tem um padrão inalcançável de ser humano, né, imposto por diversas situações, tanto pelo dinheiro, como pela fé, como vários modelos assim, dizem que, olha, você só vai ser bom o suficiente se você for assim, assim, assado. Minha família é uma família de fracassados, né? Exatamente, aí todo mundo se acha fracassado, como eu não fui bem, você também não precisa, não vai se dar bem, né? Uma criança fala de fazer uma coisa diferente, as pessoas riem da cara dela, né? Que isso, imagina se você vai conseguir, ninguém conseguiu. Então, é uma distorção de visão, é como se a gente estivesse olhando só para uma possibilidade. E a vida é diversa, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? E o bom está aqui agora. A gente pode experimentar ele aqui agora. E vai juntando com mais um pouquinho de bom de amanhã, com um pouquinho de bom de depois de amanhã, e a gente faz o tal do futuro bom que todo mundo sonha, mas ele só pode existir agora. Ele tem que começar agora, né? Então, esse ser humano que não pode ser ele mesmo, porque ele tem vergonha do que ele sente, então ele precisa mentir, ele precisa dizer uma outra coisa, e aí a mentira, ela é demonizada, né, nessa sociedade. Ninguém está entendendo que se a pessoa precisou dizer aquilo é porque ela não está conseguindo dizer o que é de verdade. Né? Então, peraí, meu filho, você não é um mentiroso, sem caráter, a pior pessoa do mundo, peraí.
Vamos lá, o que está acontecendo que você não está conseguindo dizer o que está acontecendo? Né? Isso que você disse não dá para acreditar. Isso que você disse, outra pessoa me disse outra coisa. Outra pessoa... Olha que confusão. Vamos desfazer um pouquinho essa confusão? Né? Então, a comunicação não violenta e a ludicidade são as duas ferramentas principais que a gente vai usar para transformar esses conflitos. A gente vai viver algumas experiências que as pessoas vão descobrir formas de lidar com os conflitos e encontrar algum encaminhamento juntos, ou na sua família, ou compartilhando com as outras famílias que estiverem participando. E aí a gente vai celebrar todos os dias, né? Porque isso, olha só, gente, a gente está vivo. Perfeito. Só isso já é para a gente fazer uma festa a cada minuto, a cada encontro, né? Renato, a gente tá... Inês, você sabe que eu tenho um problema sério, né, de ser o controlador do tempo também. A gente tem 5 minutos, infelizmente, mas eu tenho 2 perguntas que eu não posso deixar passar. E não é nem perguntas, né? Você, nada sutilmente, você trouxe muito o feminino. Explica por quê. É, muito bom. Então, gente, porque eu sou mulher, né? E descobri uma porção de coisas que eu não sabia sobre isso, que eu adorei, que me melhoraram, me trouxeram outras possibilidades de ser quem eu sou e de explorar, né? Modos de fazer as coisas que eu até desvalorizava, que eu não olhava, né? Então, essa relação com a natureza, a relação com a lua, a relação com uma opção de coisas. Eu estou no climatério, né? E o corpo fica completamente pirado. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. E aí, na pandemia, eu tive um pouco mais de condição de olhar para isso, né? Então, eu estou, assim, muito feliz de ser mulher. E quero, assim, convidar as mulheres para isso. Botem lá na internet, olhem uma porção de coisas. Tem muita coisa hoje em dia, muitos recursos para a gente se entender melhor, se sentir melhor, né? A gente está num projeto agora, eu trabalho na Redes da Maré, represento a Redes da Maré no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e já representei o cooperativismo no Conselho da Mulher. Então, a gente está trabalhando com essas coisas há muito tempo, porque esse desequilíbrio do lugar da mulher na família, ele gera muitos problemas. Então, agora na pandemia, a gente viu que o número de violência aumentou, o número de abuso sexual aumentou, a convivência com essa situação mal arrumada, né, piorou esses quadros, então a gente tem que cuidar disso. Então, é muito importante a gente falar disso aqui. Essas situações, se chegarem para a gente do mesmo modo, a gente vai tratar em separado, e ver a rede de apoio e combinar com essas pessoas o que dessa situação a gente pode partilhar com o grupão, porque todo mundo precisa entender que nós somos iguais em direitos, nós somos diferentes no corpo físico, nas idades. Uma criança é uma criança, um bebê é um bebê, um adolescente é um adolescente, uma mulher é uma mulher, um idoso é um idoso. Todos eles têm particularidades que precisam ser respeitadas. A gente não pode tratar nenhum igual, senão a gente não vai estar atendendo às necessidades de cada pessoa em cada faixa etária. E a outra coisa, só para completar, que eu ia falar, Renato, é sobre o lugar da mulher, né? Então, no que a gente conseguiu que o homem entendesse um pouco mais que ele pode sentir, que ele pode se emocionar, que ele pode cuidar de filho. E a mulher, por outro lado, pôde desenvolver, né, suas habilidades de trabalho, sua contribuição social e financeira na casa. Isso está exigindo um novo arranjo. E isso não está sendo conversado. Né? Então, tem um módulo dos encontros que é sobre educação financeira, que a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Porque aí saiu o homem para trabalhar, saiu a mulher para trabalhar, a criança ficou terceirizada o dia inteiro na creche ou na escola. E aí? Olha
como é que ficou todo mundo separado, né? Aí com a pandemia, não, mas isso todo mundo trabalhando de casa, a creche é um lugar de aglomeração, não dá para ir porque vai se contaminar, vai levar o vírus, ficou todo mundo dentro de casa. E agora? Quem é que cuida do quê? Quem é que sabe fazer o quê? Então, um menino poder brincar de boneca é uma libertação. Uma menina poder brincar de carrinho, dizer, eu quero ganhar um Hot Wheels, eu já vi isso acontecer. E o pai olhar para ela e dizer assim, não, você é menina. E ela ficava no consultório brincando com todos os carrinhos, porque ela queria brincar de carrinho. Ela não é menos menina, porque ela está brincando de carrinho. Né? Então, a gente construir essas possibilidades, a nossa cultura fala dessa separação entre homens e mulheres, a nossa cultura fala da violência nessa relação entre homens e mulheres desde a infância, desde o bebê. Então a gente tem que romper isso, né? A gente precisa aprender a romper isso, porque a gente já está em outro momento de civilização, né? E a outra coisa super importante que eu não queria deixar de falar é que a pandemia, assim como juntou todo mundo fisicamente no espaço, ela também distanciou, porque está todo mundo tendo que viver aquela vida que vivia fora antes dentro, está sofrendo para construir isso, então tem gente que mal está se falando dentro de casa, né? Então isso é importante para a gente ver que não é parede, não é sala de aula, não é muro, não é prédio, é a relação. A gente precisa Fantástico. construir relação e a gente está numa comunidade de aprendizagem desse mundo melhor que a gente deseja. Então, como é que a gente vai trocar saberes aí? Essa é a nossa proposta, porque todo mundo tem alguma experiência, alguma coisa que deu certo em algum momento na sua vida. E aquilo ali pode ser muito valioso para outra pessoa que não descobriu ainda, né? Então, construir esses encontros é a ideia aí Olha, o Instagram está dando uma deixa para a gente, né? Porque costuma durar 1 hora e ele ainda não me deixou a mensagem aqui de que vai cair em alguns segundos. Teve um comentário, assim, foi muito impactante para algumas pessoas, a narrativa que você fez de como é nas tribos, né, de alguns povos originários, como que você citou, em que tudo, né, acaba sendo compartilhado, né, vamos dizer, na grande família, né, e não só naquele núcleo. E aí tem um comentário da Tânia, que é assim, nossa, muita gente, né, tem muito casal que fala assim, olha, eu casei com você, eu não casei com a sua família. Tipo assim, olha, eu quero distância da sua família. Ainda tem esse caráter, né, da nossa civilização de uma tendência ao encapsulamento, ao isolamento. E aí a gente acaba, né, trazendo essa coisa da falta achar que você viver em comunidade é perder a privacidade ou a individualidade. Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso. Né? Porque será que a gente tem que se isolar mesmo para não ser influenciado pelas famílias? Então, isso volta, é outra camada dessa conversa do tudo é relação, né? A gente pode estar junto, a gente vive essa experiência agora direto, né? Quando tem almoço em casa, aniversário, qualquer coisa, né? Conforme a família, se todos tiverem smartphone, é capaz de estar todo mundo no smartphone e ninguém se falar. Né? Todo mundo já viveu essa experiência, depois que surgiu o smartphone na nossa vida. Então, o nível de relacionamento que a gente vai estabelecer com as pessoas, perto ou longe, vai depender da gente. Não é a parede, não é a sala, não é isso. É claro que quanto mais proximidade, mais difícil é você criar um espaço para você, né? Então, a gente estabelecer esses limites de espaço, de tempo, né? Poder dizer, eu preciso um pouco de silêncio, gente. Eu preciso cuidar desse assunto primeiro só comigo, depois a gente conversa sobre isso, porque nem eu entendi esse assunto ainda. Fazer um combinado, né?
Não dá ainda para a gente conversar com a tua mãe, com o teu pai, com o teu tio, com a tua tia, porque eu estou precisando entender primeiro. Vamos tentar a gente se entender primeiro, depois a gente fala com as pessoas. E do mesmo modo, a gente poder dizer para a pessoa, né? Olha, esse é um assunto que eu estou pensando muito, mas eu ainda não consigo falar sobre isso. Eu preciso um tempinho para a gente conversar sobre isso. Você pode me dar esse tempo? Né? A gente pode falar de outras coisas agora, tem uma porção de coisa acontecendo e tal, mas sobre isso eu estou precisando um pouco mais de tempo para eu sentir, para eu pensar, para eu avaliar. Eu não tenho o que te dizer agora, porque eu estou muito confuso agora. Ah, mas eu quero te ajudar a pensar. Pois é, mas acontece que vamos dizer, né, que a pessoa não reconhece naquela ali uma ajuda. Então, a gente poder, a tal da verdade, né? Romper com a mentira, com medo, com a vergonha. Mas eu ainda estou precisando me achar. Não. E outra coisa, eu estou achando que eu preciso conversar com mais outras pessoas ainda, para tirar umas dúvidas, elaborar melhor. Aí eu vou conversar com você um pouco, porque eu estou vendo que você está preocupado, está interessado, quer ajudar. Então, a gente que precisa dar os limites. A gente precisa ter coragem. Coragem é agir com o coração, né? De falar o que a gente está sentindo com verdade, com calma, porque o outro ouve. Compaixão. Pois é, o outro tem compaixão dentro dele. A gente tem que acreditar que as pessoas escutam, que elas também têm coração, que elas também sentem, e elas são capazes de respeitar. Mas a gente precisa trazer isso de outro jeito. A gente vive numa sociedade violenta. A gente vive numa violência estrutural. O patriarcado tem a violência estrutural na sua base. Então, para a gente romper com isso, a gente vai precisar prestar atenção nisso e achar os lugarzinhos que a gente consegue sair, né? Porque senão a gente vai reproduzir, a gente vai... Ai, não quero falar... A gente já chega com violência. Se você chegar com violência, você vai receber violência. E aquele conflito não vai ajudar a atualizar aquela situação, né? Então isso é uma dádiva de todos esses estudiosos de comunicação não violenta, de educação para a paz, né? Tem uma mudança que é de dentro para fora, mas tem uma mudança que é de fora para dentro. E o melhor de tudo, as duas andam juntas. Não, assim, ou uma ou a outra. Enquanto a gente está se cuidando, o mundo também está se movimentando. E acontece uma porção de coisas que nos favorecem, né? E a gente precisa estar mais acordadinho para perceber. Porque às vezes você tem como desviar de uma situação difícil. Eu estou falando nesse ambiente pequeno, com muita convivência, com muita gente. Mas se você já sabe que aquela pessoa que você não quer falar está ali, por que você vai ali? Dá um jeito para outro canto, dá um tempo, lá fica quieto. Os animais fazem isso muito bem, a gente é animal, né? Tem horas que o bicho pega de um jeito que o animal se faz de morto. Vocês já viram isso? Aí o outro passa lá, acha que ele nem dá bola para ele. Então, nesse ambiente que está muito, a gente vai observar que algumas pessoas, instintivamente, elas descobrem caminhos para se proteger um pouco. Outras pessoas precisam descobrir. E o mais legal, nesse nosso ciclo de encontros, é descobrir quando essas coisas nos ajudam. E ajudam o grupo como um todo. Ajudam aquele núcleo como um todo. Porque tem horas que se fingir de morto não é bom. Tem horas que sair daquela conversa não é bom. Como é que a gente descobre isso? Né? Tem horas que enfrentar aquela situação é o mais importante. Né? Se tiver acontecendo uma violência ali, você tem que entrar, você tem que ajudar a parar aquilo. A gente tem que ter coragem, tem que se meter. E aí como é que a gente se mete? A gente tem que ganhar intimidade com ferramentas que nos ajudam, né, a enfrentar situações difíceis.
sem se colocar em risco, Perfeito, diminuindo o problema, né? A gente não vai botar querosene no incêndio, né? A gente perfeito. tem que beber água. Então, eu considero, e o nosso grupo considera, a gente levou um tempo para oferecer isso, porque é um... mexer na Muita família, delicadeza. exatamente, entendeu? Então, são muitas questões muito antigas que vêm dessa estrutura violenta que foi isolando as pessoas. Então a gente tem que sensibilizar muitas possibilidades que a gente esqueceu. A gente vai tentar, Muito né? bom. E a gente está convidando quem quiser para essa jornada vir junto, ensinar um pouquinho para a gente, trocar um pouco com quem estiver lá. E a nossa intenção é já começar essa semana. Tá? E a gente vai divulgar, tá? Isso, perfeito. Tem o formulário, vocês já estão com o material, né, Renata? Isso. Quem E aí precisar, eu ajudo a divulgar também para as pessoas. E com certeza, acho que até compartilhei com você, né? Essa jornada é de aprendizagem para todo mundo. E eu não tenho dúvida de que a Rede Cruzada vai ajudar na formação da nossa equipe, disponibilizando, dando a oportunidade de algumas dessas pessoas e suas famílias participarem dessa jornada. olha, isso é uma iniciativa que eu acho que vale ouro hoje em dia, né? Se todas as instituições tivessem a percepção de que tem colaboradores que estão passando por isso e pudessem oferecer essa oportunidade, porque assim como, né, aquela pessoa vai, vai encontrar caminhos melhores para sua convivência familiar, ela vai poder trabalhar melhor nesse período, né? Exatamente. Um período muito difícil, que a gente está híbrido, está remoto, está presencial, tem que a gente acompanhei acompanhei 40 escolas ano passado, né? Então, tudo remoto. A gente combinava e ensinou as professoras a combinar com a família que elas precisavam daquela hora, com silêncio naquela casa. Naquela hora, era uma hora ela precisava prestar atenção ali. Então a gente foi ajudando todo mundo a combinar com o marido, com a televisão, com o avô que estava ouvindo rádio, porque era muita coisa para competir na casa. E Exato. era, não continua sendo, né? Então, o desafio do trabalho em casa, ele tem prós e contras, como várias coisas, né? Mas nesse momento, que o ideal é que as pessoas todas estejam em casa, ele ganha um desafio maior, porque trabalhar em casa, quando o filho vai para a escola, quando o outro não trabalha em casa, quando a avó vai visitar o outro filho, é uma coisa. Agora, trabalhar em casa todo mundo junto, Exato. é uma outra, né? Então, é uma Inês, a oportunidade gente de vai ter que ouro. ir, infelizmente. Eu vou Mas a gente... só, olha, eu vou só fazer uma referência e vou deixar você terminar. A minha referência que eu vou levar da nossa conversa hoje, vinculando ao trabalho que nós todos fazemos, é preciso de uma tribo inteira para educar uma criança. E essa criança não precisa ter a faixa etária de 0 a 7, de 0 a 15. Todos nós ainda somos crianças e temos salvação. Você entendeu tudo, Renato. E o melhor, né? Vai oferecer essa oportunidade para pessoas que trabalham com vocês. Isso é o máximo da solidariedade, né? A gente poder cuidar das pessoas que trabalham com a gente poder ser rede de apoio para quem trabalha com a gente, né? Exato. E aprender a ser, porque aí a gente vai fazer isso na nossa mini equipe, a gente vai fazer isso na nossa família, a gente vai transbordar isso. E se tudo der certo, a gente vai transformar Isso. essa sociedade individualista, competitiva, essas coisas que a gente sabe, numa tribo feliz, plena, Exato. cooperativa, que vive o seu melhor, né? O nosso convite é para você ser quem você é. Cada um de Exato. nós nasceu para ser alguma coisa muito valiosa e importante aqui.
né? Todas essas Ter, vidas. né? E não ter. Exatamente. Show. Então, a gente se encontra lá, dia 7, no nosso encontro de convivência familiar na pandemia. Tá Um beijo ótimo. enorme para você e toda a equipe, Patrícia Coda, que eu encontro lá no conselho, as pessoas que estão aí, que eu não consigo ver todo mundo. Tem muita gente. Né? Entrou gente da minha família, acho que Entrou. entrou mãe, sobrinho, sobrinha, porque eu estou convidando todo mundo. É isso aí. Tá bom? Inês, Convidando. obrigado. Um beijo Beijo no enorme seu para sua coração. família, para você Gratidão. também. Um beijo.